Olá, é, hoje eu resolvi de novo voltar a gravar um vídeo porque penso que é importante compartilhar o que temos vivido nesses 2 meses e pouco de quarentena, né? Hoje a gente se vê diante da possibilidade de uma liberação dita gradual, uma liberação desenhada aí de acordo com as regiões, e isso me preocupa muito. Muito porque eu particularmente não vejo isso como algo que nos dê segurança. Na verdade, eu estou vendo isso como um ato, um pouco da pressão da questão da economia. De um lado, realmente temos, não dá para negar um grande problema econômico, né? Um índice de desemprego muito alto, um prognóstico muito ruim econômico futuro, né? Quando sairmos da pandemia. Por outro lado, temos a questão da vida humana, do valor da vida, né? Das mortes, da possibilidade de extermínio causado pela pandemia. Se de um lado temos um grupo dito negacionista, e eu realmente tenho dúvida se é um grupo negacionista ou se é um grupo de interesses que na verdade se esconde atrás de uma negação para defender, né, uma economia, defender o lucro, defender o capitalismo. Então, de um lado, a gente vê aí pessoas negando ou subestimando o poder letal e o poder da infecção, do contágio do coronavírus. Pessoas que provavelmente têm outros interesses. Então não se trata de uma negação no sentido de resistência mesmo, de repressão, de recalque de uma verdade ameaçadora. Se trata de convenientemente negar porque outros interesses se fazem prioritários. Por outro lado, temos pessoas que talvez estejam hiperdimensionando a situação. Então, a gente tem entre esses supostos pseudo-negacionistas, alguns podem até ser, não estou dizendo que não são, mas uma boa parte são negacionistas de conveniência, né? E por outro lado, no outro extremo, nós temos aqueles que hiperdimensionam a, a infecção, o Covid-19. Então, ficamos com a nuance de pessoas aí no meio disso tudo, né? E isso nos faz confusos porque recebemos informações desencontradas, contraditórias, informações que parecem não seguir um mesmo pensamento, né? Não são informações que acrescenta-se uma coisa ou outra, são informações que são totalmente desencontradas, né? Mesmo na ciência a gente encontra aí algumas informações que parecem que não são convergentes, não são congruentes uma com as outras, e isso é preocupante. Hoje, Dória, nosso governador, fez um plano. Esse plano está baseado em alguns critérios, né, como a ocupação dos leitos dos hospitais, o número de leitos por 100 mil habitantes, o número de casos, o número de leitos vagos e o número de óbitos, né? Paralelamente, no Rio de Janeiro, a gente vê o prefeito do Rio criando um novo sistema para contabilizar os infectados e as mortes. Um sistema que não deixa dúvida, que só esconde, mascara a gravidade da situação. Então, pensando nisso, a gente imagina aí o que está por trás, né? A gente sabe que os governadores são pressionados pelos grandes empresários, por uma questão econômica. Há também a questão dos impostos, que a gente sabe que, né, a arrecadação nesse período cai, porque não circula dinheiro, então os impostos geralmente caem. Mas o que chama a atenção é que assim, o critério usado para fazer a liberação, liberando o isolamento,
não obedece muito bem aos critérios usados em outros países. A nossa curva de contaminação ela ainda é ascendente, ela não parou de crescer. Nós estamos com uma média de 1.000 mortes por dia, né? Se pensarmos hoje, né, nós temos um número de mortes de 25.598, sendo que 1.086 foram nas últimas 24 horas e temos um total de casos no Brasil, pasmem, 411.821 casos. É muito, 411 mil é muita gente. É assustador quando pensamos nesse número, né? Um número muito grande. Mesmo o número de mortes, 25.000 mortes, beirando 25.600 mortes, é, um, é muita morte, é muita perda. Se pensarmos que cada uma dessas mortes, né, pode ter sido de um arrimo de família, de alguém que sustenta um lar, né, e que isso significa uma perda brutal, emocional, afetiva, no seio de uma família, a gente se comove com isso. Então, pensamos que essa liberação gradual proposta, na verdade, é uma coisa, algo já anunciado, no sentido de que nós vamos ter um aumento de contaminações. Não há como evitar isso. Não há como evitar porque nosso transporte público, por mais que tenha transporte na cidade, né, no momento em que as pessoas voltam a circular, ele lota, né? Não temos testes em massa, então não sabemos quem está ou quem não está contaminado. Aliás, isto é uma das coisas que, diante de uma liberação gradual, né, a exigência ou a possibilidade de testes rápidos em massa na população ajudaria bastante, mas não é o nosso caso, não temos isso. Logo, se tivéssemos os que já se contaminaram e que supostamente, porque nada é certo, é seguro dizer, mas supostamente têm um anticorpo, essas pessoas estariam liberadas, né? E as que não se contaminaram, talvez devesse ter aí um certo cuidado maior. Então não temos isso. Então vai para as ruas quem se contaminou e quem não se contaminou. Isso vai causar aglomeração. Não tenha dúvida, no transporte público, no metrô, vai haver aglomeração. E não temos como impedir isso, né? No momento que as pessoas têm que trabalhar, no momento que as pessoas se veem obrigadas a sair de casa, não tem como evitar isso. Grande parte da população que trabalha nos shoppings, que trabalha em algumas áreas de comércio, não tem um carro, né? Então elas vão de metrô, vão de ônibus. Então já temos aí o primeiro indício de que a propagação do vírus vai aumentar. Temos também uma questão que é o nosso jeito brasileiro, né? Aqui em São Paulo a gente viu que mesmo em períodos de recomendação intensa do isolamento social, as pessoas na periferia fizeram festa funk, fizeram churrascos, saíram como se nada tivesse acontecendo, né? Aí sim, talvez haja um negacionismo aí influenciado por uma falta de informação, mas não dá para dizer que foi só a periferia. Cenas na TV mostraram pessoas fazendo caminhadas, pessoas em bairros nobres fazendo caminhadas sem máscara, em turminhas, né, aglomerando. Então, não é uma questão de população de classe baixa, média ou alta. É uma questão do jeito brasileiro. O jeito brasileiro que parece não se incomodar muito com a lei, com as regras, com o outro, né? Então, percebemos isso o tempo todo na televisão, percebemos isso na periferia e lembrando que muita gente que trabalha nos shoppings, no centro, nessa parte mais central da cidade, vem da periferia. São pessoas não testadas que podem ser assintomáticos e que podem transmitir. Então,
a gente pensa que esse isolamento gradual, na verdade, é um passo a mais para aumentar o número de infectados, que não vai funcionar, né? Entendemos que existe o fator econômico, que as pessoas precisam trabalhar, né? Mas também entendemos que temos uma vida a zelar. E aí fica um conflito muito grande, né? Que faz com que você seja tomado por uma ansiedade muito grande, por um medo muito grande, que você, né, fique, na verdade, num estado de alerta extremo, o que é extremamente prejudicial para as pessoas ficarem nesse estado de alerta, de ansiedade extremada. Uma outra questão é que, assim, desde 1918, da epidemia, da pandemia de gripe espanhola, vírus influenza, lá atrás já se falava do isolamento social. Um médico pertencente à Academia Nacional de Medicina, o Carlos Pinto Seidel, ele disse o seguinte naquela época, depois de todos os descontroles, né? E uma coisa que parece muito com a atualidade, porque no Rio de Janeiro, onde houve mais mortes entre 1918 e 1920, praticamente, 1919, que foi no Rio, durou aí uns 3, 4 meses o pico da epidemia, né? E que matou no Brasil 35 mil pessoas, né? Nós temos aí o Carlos Seidel dizendo, num discurso da Academia Nacional de Medicina, que, né, vou ler o trechinho do que ele coloca. Em sua marcha caprichosa e vagabunda, a influenza menospreza todos os regulamentos, todas as medidas e todas as quarentenas, sendo o isolamento irrealizável na gripe epidêmica, a menos que se interrompam todas as relações sociais e contatos daí oriundos. Então, naquela época, né, ficou claro que o isolamento social era a única medida possível para se conter a pandemia de gripe espanhola, de influenza no Brasil, né? Nós temos também uma outra questão, que são, nós vivemos de extremos aqui no Brasil. Ou as medidas são muito precoces ou são muito tardias. Quando o vírus chegou ao Brasil, isso em fevereiro, logo após o Carnaval, né, o primeiro caso, eu não sei se pensávamos que seria diferente aqui, né? Como o próprio presidente propagou, um país tropical, né, vai ser apenas uma gripezinha. E eu acho que muita gente acreditou nisso, que seria apenas uma gripezinha. As medidas que vieram, né, de isolamento, até os lockdowns agora recentes, deveriam ter vindo no início. No início já deveríamos ter providenciado a testagem em massa, deveríamos ter tomado outras providências e ficamos perdendo tempo com pessoas desinformadas, como o próprio presidente, que não sabia o que falava, acompanhado por um bando de pessoas, né, que também compartilhavam de um mesmo pensamento, e com isso retardamos o início das medidas de contenção da disseminação. Então, esse é um movimento, uma medida extremamente tardia. E agora queremos liberar o comércio pela pressão econômica, uma medida extremamente precoce, né? Sabemos que vai falhar. Não sou otimista nesse ponto, não vejo isto com bons olhos, né? Eu, particularmente, na minha profissão, eu já decidi que não vou voltar a trabalhar presencialmente tão cedo. Estou trabalhando em casa, online. Então, essas questões são coisas que nos levam a refletir muito, né? É interessante que no Rio de Janeiro, na gripe espanhola, a Diretoria Geral de Saúde Pública do Estado, ela foi impedida de muitas medidas porque ela dependia, estava de alguma forma subordinada ao Ministério da Justiça e das Relações Interiores, né? É sempre a saúde em último lugar. A saúde que não tem uma atribuição específica, a saúde que fica sempre em segundo lugar.
em detrimento das questões econômicas, a saúde pública ela está sempre em segundo lugar. Bom, seguindo aqui na minha linha de raciocínio, né, eu penso que teremos aí muito trabalho depois que tudo isso acabar. E não vai ser tão cedo que isso vai acabar. O restabelecimento das questões, das perdas econômicas, a gente não espera que isso vá terminar tão cedo. Esperamos aí muito mais de um ano para que as coisas comecem a se estabilizar. Nós vamos ter aí uma reorganização dessa nossa vida cotidiana que não vai ser igual, com certeza, até porque nós tivemos aí alguns novos elementos entrando e compondo aí esse momento que provavelmente permanecerão. Uma dessas questões é a tecnologia, né? Acredito eu que muito mais usaremos esse sistema de vídeo, esse sistema de atendimento online, esse sistema de home office para dar conta aí, né, do período pós-pandêmico. Essa semana eu recebi um e-mail de um amigo que mora em Frankfurt e ele colocou o quê? Na Alemanha, lá em Frankfurt, ele trabalha num grande banco de investimentos que já se cogita a ideia de trabalhar 2 ou 3 dias presencial e os outros dias home office. E é um banco, né? Não se trata de uma empresa, é um banco. E já se cogita essa ideia de permanência, né, desse fator tecnológico, desse uso da tecnologia, mesmo fora da epidemia. Particularmente eu vejo com bons olhos o atendimento psicanalítico online, tenho inclusive buscado sustentação teórica para isso, muito na Argentina, que já trabalha com esse sistema mesmo sem pandemia há muito tempo. Então existe essa possibilidade sim, né, da tecnologia passar a fazer mais parte ainda do que faz do nosso cotidiano. Essa reorganização da nossa vida cotidiana vai nos colocar em posturas, em comportamentos diferentes, de extremos também. Acredito que vai haver aí uma massa que vai se tentar recuperar o tempo perdido na pandemia, que vai para as baladas, que vai fazer e acontecer, e vai ter uma outra massa aí, um outro grupo que vai evitar ou vai sair com mais cautela, vai estar mais temeroso, mais cauteloso, mais cuidadoso em relação à exposição, né, social. Vejo isso com bons olhos também. Acredito que esse tempo limitou algumas questões de não se pensar também em algumas questões, limitou o nosso consumo excessivo, né, limitou a nossa exposição narcísica excessiva, trabalhou alguns aspectos aí que de alguma forma estavam ou exacerbados ou pendentes. Famílias que ficaram confinadas, que tinham conflitos pendentes, não tem como não resolver ficando 24 horas com as mesmas pessoas dentro de casa, né? Ou se amaram ou se mataram. Então, há um meio termo aí para esses conflitos. Outras pessoas que ficaram sozinhas, isoladas, talvez tiveram mais tempo de pensar, né, em si mesmo, de se ver, de entrar em contato com sentimentos que nunca tinham tempo para entrar em contato. Então vamos sair um pouco diferente, sim, né? Alguns com muita raiva, se sentindo lesados porque perderam um tempo aí que podiam estar nas baladas, nos contatos, nas paqueras, né, na questão sexual. Outros vão sair já com uma mudança, né? Essa mudança os põe na vida de volta de uma outra forma. Certo que a vida que tínhamos perdemos, essa não teremos mais. Ou seremos mais exagerados ou mais cuidadosos e com muitas novas adaptações, como a tecnologia que entra. Esse período também pode ter gerado em algumas pessoas aí que já tinham alguns sintomas neuróticos mais leves ou até outros sintomas mais graves, uma agudização desses sintomas,
né, que acabaram se transformando em algo mais intenso, sintomas mais intensos. Há também o acirramento do narcisismo para alguns que ficaram isolados, e esse isolamento fez com que se desconectassem da dor dos outros, se sentindo dentro de casa inatingíveis, né? Eu sou poupado. Há certas coisas aí que vão acontecer, certos fatores que são imprevisíveis, mas podemos conjecturar aí algumas possibilidades. Bom, temos hoje, né, uma questão complicada que é uma guerra política, né, versus uma guerra contra o coronavírus. Então nós, brasileiros, estamos tendo que lidar com dois grandes problemas atualmente. O problema de um governo incapaz, de um governo não solidário, de um governo que trama, né, um governo manipulador, interesseiro, insensível, né, insensível a qualquer dor. Tudo para ele é uma estatística, é economia, né, e com isso nós ficamos desacreditados fora do país. Ninguém nos vê com bons olhos hoje. Então, nosso país entrou numa linha de destruição da imagem que tínhamos para uma coisa muito pior, né, para uma imagem muito pior, devido às ações do nosso governo incapaz de governar, incapaz de alinhar e fazer a coisa andar, incapaz de ser sensível ao sofrimento da população. Então temos essa questão e temos a própria questão ligada ao Covid, no qual ficamos hoje entre a cruz e a espada. Se não abrimos, a perda pode até chegar num ponto de ser irreversível. Se abrimos, corremos o risco de ter perdas de vidas, mais perdas de vidas, o que também é um problema muito sério. Ter hoje um índice de ocupação de leitos de UTI baixo necessariamente não significa que a doença está regredindo, né? Isso não é um parâmetro para se fazer qualquer liberação de isolamento social, ainda que gradual. Porque pensamos aqui nos shoppings, né? Os shoppings é um lugar de aglomeração, é um lugar fechado que propicia o contágio, por mais cuidado que se tenha, né? A gente sabe muito bem que é difícil controlar a população. Santa Catarina foi um exemplo disso. Logo que liberou os shoppings, o que aconteceu? Houve uma invasão, uma multidão de gente entrando no shopping, o que fez com que houvesse um aumento de contaminação, e nós estamos indo no mesmo caminho. Então, pensamos que muito breve vamos ter que recolher tudo de novo em função desse aumento, né? Posso estar equivocado? Sim, posso sim. Mas conhecendo essa questão, né, de como a pandemia se desenvolveu, estudando um pouco sobre isso, estudando a possibilidade de uma segunda onda, até de uma mutação do vírus, uma segunda onda, não é, a coisa não é tão simples assim como dizem. Então, quem puder, fique em casa, continue em casa. Um pouco mais de sacrifício não vai alterar, não vai fazer perder nada. Pelo contrário, pode salvar a tua vida, salvar a vida de outros. Então, vamos refletir um pouco o que está significando essa liberação nesse momento. O que significou esse isolamento social, já que poucos cumpriram, muitos não cumpriram. Veja o índice, né, divulgado quase que diariamente na televisão. Tínhamos que chegar a 70%. Houveram dias que tivemos um índice de 48% de isolamento, muito baixo. E esses elementos, né, o isolamento fracassado, o lockdown que não foi dado, as questões econômicas, as questões políticas, né, já se fala em guerra civil. Uma amiga está mudando do país para outro e ela falou que está antecipando a passagem com medo de uma guerra civil. Não se trata de uma pessoa desinformada, né? É uma coisa que não queremos pensar, mas pode acontecer sim. Pode acontecer sim.
Já vivemos num sistema de uma tentativa de derrubar a democracia para instalar uma ditadura mascarada, né? Então, temos que pensar em tudo isso, pensar em termos do presente. O que eu vou fazer com esse liberamento, com essa liberação agora do isolamento, né? Vou sair? Vou ficar em casa? Como eu vou tomar cuidados para esse novo momento? Mas há riscos muito altos. Estamos jogando com muito pouca chance de termos um controle da situação. Eu estou apostando nesse controle, né? Posso estar sendo pessimista, mas não consigo ver de outra forma. Então, todo cuidado é pouco. Se puder ficar em casa, fique em casa, ok?